Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, pode se assentar em nome de Jesus. Graça e paz a todos os pastores que estão me assistindo agora, em algum lugar aí, na face da terra. Graça e paz aos abençoados de Deus. Estou aqui online ao mesmo tempo, só um minutinho, pronto. Graça e paz a você que me assiste agora pelo nosso site graçaapostolado.com. Graça e paz a você que está ao vivo pelo YouTube. Glória a Deus pela sua vida. Cadê os que crê que Deus vai falar algo com você nessa noite? Então diga: eu creio, por isso eu falo. Deus falará comigo através do apostolado. Está pronto? Jeremias 3. Tem uma palavra profética aqui. Uma palavra profética. Jeremias capítulo 3. Daqui sairá o apostolado dessa noite. Quem pode dizer amém? Jeremias capítulo 3. Já orei para que a palavra te seja revelada. Você que me assiste pelo YouTube, você que está ao vivo, acompanha comigo na sua Bíblia. Bíblia, papel e caneta, porque Deus falará muito com alguns nessa noite. É verdade que todos ouvirão. Os bodes escutam, as ovelhas ouvem. Agora, com alguns, Deus falará face to face, face a face. Com alguns, haverá uma palavra rema, uma palavra profética que sai da boca de Deus, uma palavra revelada. É por causa desses alguns que eu vou fazer essa ministração, tá? Os bodes escutam, as ovelhas ouvem. Tem ovelha aqui? Mas alguns receberão a palavra profética que sai da boca de Deus, como se Deus mesmo estivesse falando com a pessoa. Sabe aquela palavra que só falta falar o nome? Jeremias 3,15. Diz o Senhor: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Cadê o tema, Jaque? Você tem um pastor? Você que me assiste, você tem um pastor? Você que está ao vivo aí, você tem um pastor? Porque Deus disse para os seus filhos que daria, que levantaria um pastor segundo o seu coração. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, pastores no plural. O tema: você tem um pastor. Por que pastor? Porque você, então pastor. Você tem um pastor no singular. Por quê? Porque Deus disse que levantaria pastores. Deus disse que daria pastores. Dar-vos-ei, darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. O pastor dado por Deus, tem caneta aí? O pastor levantado por Deus, ele é um pastor que apacenta a ovelha com conhecimento e com inteligência. Não com burrice, mas com inteligência. Quando um pastor direciona a ovelha a fazer vários sacrifícios intermináveis, na promessa de alcançar algo,
Esse pastor é um burrão. Ele não é um pastor inteligente. Ele não apacenta a ovelha com inteligência. Por quê? Deixa o Jeremias aberto. Veja comigo Hebreus 10. Por isso que a pergunta é essa. Você tem um pastor? Se você tem um pastor, glória a Deus pela sua vida. Alô? Mas o pastor segundo o coração de Deus. Não é pastor feito no fundo de quintal. Você conhece pastor feito no fundo de quintal? É pastor que chega numa igreja grande de 10 mil pessoas e ele não é preparado, ele não é chamado por Deus, ele não é escolhido por Deus, mas no meio de 10 mil pessoas precisa de alguém para cuidar pelo menos das pessoas. Então levantam alguns homens, a esses chamam de pastores. Diferente do pastor levantado por Deus. Por que que tem pastor burrão, que é o contrário de inteligente? Qual que é o pastor burro, burrão? Não escandaliza com burrão, burro. Se eu for usar o termo acadêmico, né, seria tolo. Pastor, o tema, a linguagem de Jeremias, tolo. Mas no dito popular, burro, idiota, imbecil. Qual que é o pastor burro? Hebreus 10, versículo 5. Eu vou te mostrar os dois pastores, o levantado por Deus e o pastor que é burrão. Hebreus 10, 5. Pelo que ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Quem que entrou no mundo? Jesus. E estava profetizado que Deus não queria mais sacrifícios como o de Moisés. 2 pombas, um carneiro, uma vaca, um cabrito. Deus não queria mais isso. Então Hebreus 10, 5. Pelo que ao entrar no mundo, ou seja, quando Jesus nasceu em Mateus capítulo 1, disse, Hebreus 10, 5. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo. Deus não queria mais que derramasse sangue de animais. Ele queria um corpo. Corpo me preparaste. Hebreus 10, 8. Depois de dizer como acima, acima onde? Em Hebreus 10, 5. Hebreus 10, 8. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações, que significam oferendas, sacrifícios, ofertas, holocaustos, oblações pelo pecado, não quiseste, nem neles te deleitaste, os quais se oferecem segundo a lei. Deus está explicando em Hebreus 10, 8, por que ele não quer sacrifício. Ele não quer sacrifício, não quer oferta, não quer oferenda, não quer oblação. Pelo pecado, não. Você pode dar uma oferta ao ministério, para o evangelho se espalhar em toda a terra, para crescer o evangelho. Mas não oferta para tirar o pecado, porque o assunto aqui é tirar o pecado. Hebreus 10, 8. Sacrifícios e ofertas e oblações pelo pecado. Ah, pastor, mas quem é que faz isso? Uma igreja da lei. Uma igreja da lei, cujo pastor não apacenta com conhecimento e nem com inteligência. Que é o contrário de Jeremias 3:15, que eu falei para você não fechar a Bíblia. Jeremias 3:15, Deus diz, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Como é que eu vou saber que é segundo o coração de Deus? Quando ele apacenta com conhecimento e inteligência. Quem pegou essa? Você tem um pastor? Cadê o tema, Jaque? Você tem um pastor que te apacenta com conhecimento? Com inteligência? Porque conhecimento é uma coisa, inteligência é outra. O que é conhecimento? Eu já adquiri ciência. Conhecimento é ciência. Então eu tenho ciência de que Deus não quer sacrifício pelo pecado. Não adianta oferecer que ele não quer. Eu tenho esse conhecimento. Hebreus 10, 8. Então eu tenho conhecimento. Logo eu tenho inteligência. Ora, se ele não quer, então não vamos fazer. Isso é ser inteligente.
porque se eu fizer, eu não estou sendo inteligente. Apóstolo está dizendo então, não estou dizendo não, já disse, que o pastor que vive fazendo campanhas, correntes, sacrifício, para quê? Não, porque o pastor disse que nós somos pecadores. Tudo bem, são pecadores? Tudo bem. Quando que é o sacrifício? Ele falou que é sexta de noite. Não, tem uma oração forte e termina no domingo. Tudo bem, então vai fazer. Só esse, hein? Não, mas já congrego lá há 20 anos. Há 20 anos que faz. Então o pastor não tem conhecimento e ainda é um burrão. Ele não tem inteligência. Se tá, em Hebreus 10:8 diz que Deus não quer. Como que ele está fazendo se Deus não quer? E provando que ele não é inteligente e não tem conhecimento, Hebreus 10:14, na sua Bíblia. É o que prova que o pastor, e talvez o seu pastor, você que está me assistindo, talvez o seu pastor, não vem com essa conversa que é teólogo, que isso aí não vale para nada, tá? Talvez tenha estudo e conhecimento humano, mas o pastor levantado por Deus, o conhecimento dele não é humano, ele não aprende com homens. João 16:13, ele aprende com o Espírito Santo. João 14:26, ele aprende com o Espírito Santo, irmã. Deixa o Hebreus 10 aí. Quem que ensinou Elias a ser profeta? Vamos ser razoáveis. Quem ensinou Moisés? Moisés cuidava de vaca, mano. Moisés cuidava de vaca, de ovelha, de boi, de ovelhas. Ele ficava no pasto. Cuidava de ovelha, de vaca, de boi. Ele trabalhava com isso. Quem é que ensinou Moisés a guiar aquele tão grande povo de Israel? Que faculdade que Moisés fez? Quem foi o professor de escola dominical de Moisés? Que seminário que Moisés fez? Com quem Eliseu aprendeu? Com quem Samuel aprendeu a ser profeta? Então, quando Deus diz, Jeremias 3,15, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, Ele está dizendo, pastores que serão levantados por mim. Porque no sistema, tem caneta aí? No sistema, os homens aprendem com os homens. Mas na obra de Deus, os homens aprendem direto com Deus. Você não é daqueles que vai falar que não é mais assim, né? Pastor, isso aí era no tempo de Moisés, é? Então o seu Deus está um velho caduco, gagá? Não. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Ou seja, como Ele foi, Ele é e sempre será. Se eu suspeitasse que Deus tinha mudado, eu não tenho livre-arbítrio, mas por inteligência, não iria querer servir um Deus. Ele mudou. Mas com Moisés ele foi de um jeito. Já com Davi ele mudou. Já com Paulo mudou também. Comigo ele não vai nem olhar na cara. Então, não. Mas Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo. Malaquias 3:6, eu sou o Senhor e não mudo. Só esse pedacinho que eu quero. Malaquias 3:6, eu sou o Senhor e não mudo. Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Uma outra versão, eternamente. Então eu posso servi-lo com inteligência, porque eu sei que como Ele foi com Moisés, será comigo. Como foi com Davi, será comigo. E como Ele foi com o povo, Ele é com a igreja. Porque é burrão aquele que faz campanha, faz corrente. Por que que é? Porque ele não tem nem conhecimento e nem inteligência. Veja Hebreus 10:14. Hebreus 10:14. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Por isso que Hebreus 10:8 diz que Deus não quer sacrifício. Por quê? Porque Hebreus 10:14, com uma só oferta. E de quem que foi essa oferta? Hebreus 10:5. Corpo me preparaste. De quem foi esse corpo? Hebreus 10:10. Vamos ver.
Hebreus 10:10. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de quem? Jesus Cristo, que foi feito de uma vez por todas. Então, tá claro ou não tá claro? Olha a inteligência. Olha a inteligência. Olha a inteligência. Continha, uma continha. Deus não quer sacrifício, porque Ele queria um corpo. Ele preparou um corpo. Esse corpo, Hebreus 10:10, foi de Jesus Cristo. A oferta que Ele quis foi a de Jesus. O sacrifício que Ele quis foi a de Jesus. Então, Hebreus 10:14. Ele me aperfeiçoou para sempre, pelo corpo de Jesus. Não adianta eu subir no monte, não adianta eu ficar sem comer, não adianta eu fazer jejum, não adianta eu fazer sacrifício, não adianta eu fazer campanha, não adianta eu fazer corrente. Por quê? Porque Ele não quer, Ele não aceita. Então, olhando para Jeremias 3,15, se eu tenho conhecimento disso e inteligência, eu não vou fazer. Então leia mais uma vez qual é o pastor tipo de Deus. Jeremias 3,15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento, pelo menos de Hebreus 10, e com inteligência. Quem recebe? Cadê o tema, Jaque? Você que me assiste ao vivo, você tem um pastor? Eu ouvi alguém dizer aqui, agora eu tenho. Quem foi que falou agora eu tenho? Glória a Deus. Agora eu tenho. Agora você tem um pastor. Agora você tem um pastor, Abba Pai, que te apacenta com conhecimento e com inteligência. Agora vocês podem reinar em vida, porque já não tem mais condenação sobre vocês. Qual o tema, Jaque? Você tem um pastor? Você tem um pastor? Quem é que tem um pastor e dá um sinal? Deus disse que daria pastores segundo o seu coração. Ou seja, diga comigo, segundo o modelo de Deus. Diga, não o modelo dos homens. Abre 1 Coríntios 2. Talvez você teve apenas homens sábios na carne, na mente carnal, na natureza carnal. Mas isso não basta. Existia um vazio em você. Estava numa igreja, era evangélico ou crente, não sei como que você fala. Era batizado, tomava santa ceia, congregava tudo certinho, mas tinha um vazio. Já tinha aceitado Jesus, todas essas coisas que manda fazer. Mas tinha um vazio. Quantas pessoas que eu recebo que me falam isso? Até pastores. Não posso falar o nome, mas um pastor da Metodista me ligou chorando, falou, pastor, eu fechei a igreja, não quero mais saber de nada, porque eu não aguento mais, não sei o que lá. Passou um tempo, pastor, eu abri a igreja de volta, porque agora eu estou debaixo do seu apostolado. Agora eu sei o que é ser um pastor. Por quê? Tem caneta aí? Porque nesse novo pacto, para ser um pastor de fato, de verdade, além de ter sido chamado, levantado por Deus, tem que estar debaixo do apostolado, abençoado. Quando eu digo pastor, pastora, homem, mulher, Deus não vê sexo. Gálatas 3:28, já não há mais macho nem fêmea. Tem pessoas que ficam brigando aí, uma mulher pode ser pastora, não pode ser pastora. Para de ser bobão, abençoado. Nós temos que pregar o evangelho. Deus usou até uma mula uma vez. A mulher não é melhor que a mula? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Vocês são melhores que a mula. Deus usou a mula, não vai usar você? 1 Coríntios 2, tem gente que para na vida, né? Ele está caminhando, ele pega e para. Aí Paulo escreveu para Tito, Tito 3:9, evita questões tolas. A pessoa está caminhando, né? Ele pega e para. Mas será que Deus... ele está parado, eu estou andando já faz tempo. E muitos continuam andando, e ele parado. Por questões tolas. Se mulher pode fazer isso, se mulher pode fazer aquilo. Pô, abençoado. Deus é espírito, meu irmão. Eu preciso te falar isso, que Deus é espírito, que Ele não está olhando para sexo.
Sexo é coisa da carne. Homem, carne. Mulher, carne. Mas Deus não comprou homem e mulher. Ele comprou espíritos que não têm sexo. Se na carne é homem ou mulher, eu preciso te falar que para Deus não muda nada? Ou só eu que entendo isso? Porque Deus é espírito. Hebreus 12, 9. Pai dos espíritos. Oxalá Deus levante mulheres nesse ministério. Porque eu preciso muito. Oxalá Deus levante mulheres, mas muitas mulheres, igual serviam Jesus. Lá em Lucas as mulheres serviam Jesus até com seus bens. E por aí vai. Se eu vou falar de Débora, eu vou falar de Raquel, eu vou falar de Sara, eu vou de Ruth, Esther. Não é o assunto hoje, né? Qual o tema, Jaque? Você tem um pastor. 1 Coríntios 2. Não estou procurando homem ou mulher. Estou procurando quem foi levantado por Deus, trazido por Deus, chamado por Deus. Seja homem, seja mulher, seja até um periquito abençoado. Se foi trazido por Deus, levantado por Deus, eu quero. Vamos trabalhar junto. 1 Coríntios 2, versículo 6. 1 Coríntios 2, 6. O que eu já vi de mulher cheia do Espírito Santo, e o que eu já vi de homem boca aberta, tem título, pastor, presbítero, tal, tem título, mas é um boca aberta, não sabe nem orar o Pai Nosso. E a mulher cheia do Espírito Santo. E os religiosos brigando se a mulher pode ou se não pode. No MGA não tem isso não, tá? Se você é mulher, você é homem, você é um tatu, não tem problema. Se você está cheio do Espírito Santo, vem trabalhar aqui no MGA, servir a Deus. Pode até ser um tatu cheio do Espírito Santo. Amém, abençoado? 1 Coríntios 2, verso 6. 1 Coríntios 2, 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Está vendo como que é um pastor de Jeremias 3,15? Diga comigo, assim é um pastor de Jeremias 3,15. Diga, ele não fala a sabedoria desse mundo. Ele fala a sabedoria de Deus, oculta em mistério. Ou seja, se a sabedoria de Deus está oculta em mistério, quer dizer então que ele teve a revelação para falar. Então ele é um pastor de Jeremias 3,15. Porque aqui tem dois tipos de pastor. Olha Coríntios 2,6. Coríntios 2,6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo. A sabedoria deste mundo, Coríntios 2,6. Não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquila. O cara morre e acabou a sabedoria. Não. Verso 7. Falamos a sabedoria de Deus. Está claro aí dois tipos de sabedoria? Está claro ou não está claro? Coríntios 2,6. Sabedoria deste mundo. Alô, pessoal. Quando falo sabedoria desse mundo, não é só geografia, história, medicina, não é isso. Sabedoria desse mundo é também quando alguém está falando de Deus ou da palavra de Deus, mas sem a unção do Espírito Santo. Isso é sabedoria desse mundo. Eu já conheci vários. Eu sou filho de pastor. Cansei de ouvir pastor, não sentia nada, só sono. Você já teve essa experiência? De ouvir uma pregação e você... E também ouvir uma pregação e você nem pisca. Né, Maria? Nem pisca, né? Né, Dalva? Nem pisca. Por que será? É que há dois tipos de sabedoria. Coríntios 2,6. Há alguém mesmo dentro das igrejas usando e falando a sabedoria deste mundo, que aprende com os homens. Eu conheço vários. O que eu conheço de pastor boca aberta não está escrito no gibi. Eu conheço. O cara vai lá fazer a teologia, ele volta bobão. Volta bobão. Eu estou pensando que ia voltar cheio do Espírito Santo. Volta bobão. Volta não crendo mais na manifestação do Espírito Santo. Isso é voltar bobão. Porque antes cria. Eu conheço.
Eu conheço pessoas que antes falavam em línguas, era cheio do Espírito Santo, e pregava, e tinha ousadia e coragem. Foi fazer teologia, voltou bobão. Irmão, tem que ver direito, né? Temos que estar analisando e tal, porque voltou bobão. Antes cria, agora já não crê mais. Quem está me entendendo, estou falando? Então, esses dois tipos de sabedoria está até dentro das igrejas. A sabedoria deste mundo é a dos homens. Coríntios 2,7. A sabedoria oculta em mistério é a sabedoria de Jeremias 3,15. Digam comigo. Feche os olhos e diga assim: Deus disse que me daria um pastor segundo o seu coração, que ia me apacentar com conhecimento e com sabedoria. O que eu tenho encontrado de crentes na minha vida, no dia a dia, com 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, e me falam assim: nossa, eu nunca ouvi isso. Aí eu, 30 anos na igreja, você nunca ouviu isso? Eu estou lendo a Bíblia. Como é que você nunca ouviu isso? O que seu pastor lá está lendo? O que ele está usando lá? Vamos fazer um teste aqui? Você que veio da lei, abençoado, vocês ouviam essas coisas que você ouve aqui? Vocês ouviam lá? Por quê? Por que será que a Bíblia é a mesma? A Bíblia não é a mesma? Talvez você até trouxe a mesma Bíblia que você usava na Universal, ou na Batista, ou na Quadrangular, sei lá onde, ou na Assembleia. Talvez você até trouxe a mesma Bíblia. E vamos fazer um teste aqui. Quem agora, ao receber a graça, já pensou ou já falou consigo: nossa, mas como que eu nunca vi isso? Porque lá usava-se a sabedoria humana. E aqui no MGA, Deus, pelo poder do Espírito Santo, nos faz usar a sabedoria que está oculta em mistério. Então, quando ela é revelada, ela gera vida, gera energia. Você fica... Olha Coríntios 4, verso 1. Olha Coríntios 4, 1. Vê aí. Olha Coríntios 4, 1. Assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do quê? Dos mistérios de Deus. Não é professor de escolinha dominical não, irmão, que pega um livrinho da CPAD e vai a ler para a criancinha dormir aquilo lá, que não aprende nada. Quantas vezes você foi na escola dominical? E o que você aprendeu lá? Te revelaram a graça? Não. Falaram do apostolado? Não. O que você aprendeu lá? Que Jesus nasceu numa manjedoura e tinha uma ovelhinha, não é isso? É isso que te ensinaram? O que você aprendeu na escola dominical? Me fala aí. Você nem lembra mais, irmão. O que você aprendeu no catecismo, hein? O que você aprendeu? Cadê o tema, Jaque? Por favor. Você tem um pastor? Você que foi católico por tantos anos, o que te ensinaram lá? O que você aprendeu lá? O que você trouxe de lá? Eu sou obrigado a falar isso. Porque o Espírito Santo mandou perguntar: você tem um pastor? O que é um pastor na mente de Deus? Uma pessoa, entre parênteses, homem e mulher, que te apacente com conhecimento e inteligência. Não dá nem tempo, até caberia, mas não vai dar tempo. Lá em Jeremias 23, Deus disse assim: ai dos pastores que dispersam minhas ovelhas. Aí já é um outro tipo de pastor. Um dia eu vi um pastor falar para mim assim, eu nunca mais esqueci aquela cena. Ele falou assim: comigo é assim, não tem conversa não. Ovelha comigo é aqui, ó. Eu vi o pastor fazer isso, eu escandalizei. Eu era novinho na fé. O pastor fala isso, tá tua ovelha assim? Comigo a ovelha é aqui, ó. É num cabresto. Olhei pro pastor assim. Assustei. Tratar a ovelha assim?
Aí eu lembrei de Jeremias 23. Ai dos pastores que dispersam minhas ovelhas. Ó Jeremias 23, ó. Ai dos pastores que dispersam minhas ovelhas. Mas olha o Jeremias 3,15. Dar-vos-ei, levante as mãos. Dar-vos-ei, diz o Senhor, dar-vos-ei pastores que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Receba aí. Receba aí. Agora você tem. Mas há uma diferença de pastor para pastor. Por que a Bíblia não chama de ovelha? Por exemplo, João 10:27. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Por que a Bíblia... Por exemplo, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Por que a Bíblia não chama de ovelha? É uma alusão aos cuidados de Deus por nós. Hebreus 12, Deus é chamado de pai. Mateus 23, chamado de pastor. Romanos 8, somos chamados de filhos. João 10, chamados de ovelhas. É lamentável você, hein, pastor, que não entende isso, hein? Que vergonha, hein, pastor? Falar que nós não somos ovelhas. Somos o que então? Caranguejo? É lamentável um pastor não entender isso, né? A pessoa tem coragem de ir em rede mundial e falar que nós não somos ovelhas? Você está louco, pastor? Você está cheirando? O que está acontecendo com você? Você não tem uma Bíblia para ler, pelo menos de vez em quando? Você está louco, só pode estar louco, né? Uma pessoa normal não falaria isso nunca. Um pastor falar isso? Que nós não somos ovelhas? Então... se eu não sou ovelha, nunca mais eu posso ler o Salmo 23. Porque lá diz que ele é meu pastor. Pastor do quê? De tatu? Pastor de galinha? Pastor de elefante? Pastor do quê? Pastor do quê? Em João 10:27, Jesus disse, as minhas ovelhas. Por que ele disse as minhas ovelhas? Abre sua Bíblia em João 10. Por que ele disse as minhas ovelhas? Eu fico escandalizado com isso aí, irmão. Um macumbeiro falar isso eu não escandalizo, mas um pastor não pode falar isso nunca. Por isso que Jeremias 3,15, Deus disse, levantarei pastores que as apacentem com conhecimento e inteligência. Quem recebe? O pastor, na ótica de Deus, na visão de Deus, ele tem que ter conhecimento e inteligência. Quando um pastor diz que você não é ovelha, ele não tem conhecimento, muito menos inteligência, para falar uma coisa dessa. Não tem? Claro que não tem. Ele não sabe interpretar a Bíblia. Ele não tem o espírito de interpretação. João 10, por favor. Quem já achou? João 10, olha aqui no versículo 11. Vamos ver o que está escrito na Bíblia. João 10, 11. A Bíblia Vida, quando Jesus fala, está escrito em vermelho. João 10, 11. Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Irmão, olhem para mim, por favor. Por favor. Look at me, olhem para mim. Você acha, sério mesmo que você está achando que Jesus está falando de ovelha, abençoado? Aquele animalzinho com uma lã? Você acha que ele está falando de ovelha? Pastor, eu vou te dar uma dica, tá? Lá em Ezequiel 17, Deus disse, ó, fale com o meu povo através de parábolas, através de uma alegoria, comparação. Isso é Ezequiel 17. Você acha que Jesus está falando literalmente que ele daria vida por ovelhas? Bé! Bé! Pelo amor de Deus, você acha que Jesus morreria na cruz por animaizinhos? Bé! É isso, irmãos? Jesus, eu preciso falar isso, que humilhação para mim ter que falar isso, hein?
por causa de uma heresia de um pastor. Para mim é muita humilhação, mas eu vou me humilhar, eu vou me falar. Quando Jesus fala de ovelha, ele está nos comparando. Ele não está querendo dizer que você é uma ovelha mesmo, e se beliscar você... Não é isso que ele está falando, irmão. É só uma comparação. Por isso que ele disse em Mateus: aprendei de mim que sou manso. Porque a ovelha é o quê? A ovelha morde alguém, abençoado? A ovelha é mansa. Ele só está fazendo uma comparação. Viu, pastor? Aprendeu agora, né? Parar de falar besteira, né? Aqui tem café no bule, irmão. Tá pensando que é brincadeira? Aqui não passa nada, não. Quem crê na Bíblia? Quem crê na Bíblia? Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmo 100, versículo 3. Só para quem crê na Bíblia. Vê se para de falar besteira. A Bíblia não chama de ovelhas, de filhos, de eleitos, de nova criatura, de abençoados, de vários nomes. A Bíblia não chama. Santificados, justos, perfeitos. Peixe bom. Você sabia que você é chamado de peixes bons? Já leu Mateus 13? Você sabia que você é chamado de boa árvore? Você não está nem sabendo de nada? Isso é Mateus capítulo 7, irmão. Tem árvore má e árvore boa. Você não está achando que Jesus está te chamando de árvore, né, irmã? É só uma. Quem consegue entender? Uma comparação, irmã. Salmo 103, ovelhas do seu pasto. É só uma comparação. Está claro ou não está claro? É só uma comparação que ele está fazendo. Agora, há uma diferença. Abre, eu já li João 10, 11. Vai lá no Salmos 80, rapidinho. Só para você ver a diferença que há de pastor para pastor. Pastor e pastor. Há uma diferença. Abre nos Salmos aí, por favor. Salmos 80. Salmos 80. Abre aí. Eu vou ensinar isso como mestre na palavra, para que você veja. E se tiver escrito, eu creio. É que às vezes a pessoa é radical, intransigente. O que é ser radical e intransigente? O que é? Se eu for radical e pegar o apostolado de Paulo... Olhem para mim, presta atenção no que eu estou falando, hein? Se eu for radical, para você aprender a falar, vou pregar certinho. Se eu for radical, eu vou dar um exemplo do que é ser radical e intransigente. Se eu for radical, porque Paulo não diz que estamos debaixo do apostolado, temos que receber apostolado? Romanos 1,5. Se eu for radical e intransigente e pegar as 14 cartas de Paulo, nenhuma vez Paulo nos chamou de ovelhas. Se eu for radical, eu vou falar que nós não somos ovelhas. Mas eu não posso ser radical. Eu tenho que ter o espírito de interpretação. Isaías 11. Um dos 7 espíritos de Deus, que é o espírito de espírito de sabedoria, que me faz entender que não somos ovelhas literalmente. É só uma comparação que Deus está fazendo com seus filhos. Ou seja, tem caneta aí? Os filhos de Deus são comparados com os jacarés. Amém? Ah, não é jacaré? Filho de Deus é comparado com quem? Com as ovelhas. Só quem entende isso. Acho que o pastor lá não entende isso ainda. É só uma comparação. É só uma comparação. Você entendeu o que eu falei? Vou falar mais uma vez, porque eu sou um cara legal. Se eu pegar as 14 cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus, eu estou debaixo do apostolado.
Mas Paulo não disse que somos ovelhas, ele disse que somos filhos. Calma, irmão. Porque a Bíblia não se entende somente em 14 cartas. Tanto é verdade que eu estou lendo Jeremias 3,15, que não faz parte das 14 cartas de Paulo. Alô? Eu não li o Salmo 23? Eu não li o Salmo 100? Então diga por fé, diga, eu não posso ser radical. Levante a mão e diga, eu recebo o Espírito de sabedoria manifesta em minha vida. É um dos 7 Espíritos de Deus. Aí o leigo vai falar assim, 7 Espíritos de Deus? Eu li Efésios 4,4 que há um só Espírito. Não vou nem ensinar, vou só dar uma dica. Isaías 11, pronto, já dei a dica. Salmos 80. Quem aqui já viu falar dos 7 Espíritos de Deus? Dá um sinal quem já ouviu falar. Os 7 Espíritos de Deus. Nunca viu falar? Coitado! Salmos 80, já até preguei sobre isso. Salmos 80, eu quero só um pedacinho do verso 1. Salmos 80, verso 1. Ó pastor de Israel, sublinha na sua Bíblia. Ó pastor de Israel, sublinha aí. Como é que está escrito pastor aí, hein? Em maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo. Então está errado. Por quê? Se tua Bíblia está em... Por isso que eu adotei a Bíblia Vida, tá vendo? Eu tenho 50 e poucas Bíblias, todas as versões têm erros, não escapa uma, mas a Bíblia Vida eu julguei ser a menos mal, em erros, até gramaticais. Então, de tantas versões que eu tenho, há quase 30 anos que eu uso a Bíblia Vida, da editora Vida, que é a Bíblia Thompson, mesma Bíblia Thompson, é a que eu uso há quase 30 anos. Então, se a sua Bíblia está pastor em minúsculo, está errado. Quer saber por quê? Porque esse pastor se refere a Deus. Ora, quando o Espírito se refere a Deus, o Espírito é em maiúsculo. Quando é o nosso Espírito, em minúsculo. Quando se refere a Deus, Filho, em F maiúsculo. Mas Filho de Deus, nós, Filho, em F minúsculo. Não precisava nem ensinar essas coisas, né? Mas tem crente de 30 anos que não sabe isso. Também o pastor que ele tinha não tinha conhecimento e nem inteligência. Salmos 80, ó pastor em maiúsculo, pastor de Israel, o Senhor é o meu pastor. Que pastor? Que tipo de pastor que o Senhor é? Pastor em maiúsculo? O pastor, então, por que tem esses erros gramaticais? Isso é gramática. P minúsculo, P maiúsculo. Por que tem erro gramatical? Porque a Bíblia, ela não foi, graças a Deus, interpretada. Ela só foi traduzida. Pegou essa? Porque nós somos brasileiros. Nossa língua é português. A Bíblia não é aqui do Brasil. A Bíblia vem lá de Israel, de Jerusalém, a linguagem deles é outra. Tá claro aí? Então ela veio, foi traduzida para o inglês, que é uma das maiores línguas da face da terra, foi traduzida para o inglês, a Bíblia St. James, eu tenho ela em inglês, foi traduzida para o inglês, mas se eu chegar aqui, how are you? Então não, então temos que falar nossa língua portuguesa. Aí do inglês, traduziu para o português. A Bíblia original, tem caneta aí? O Velho Testamento em hebraico, Mateus, Marcos, Lucas e João, aramaico, de Atos para frente, grego. 3 línguas na Bíblia. Tá falando grego, irmão? Já viu essa frase? Você fala hebraico? Eu falo. Yeshua HaMashiach. Isso é hebraico. Jesus é o Messias. Yeshua HaMashiach. Isso é hebraico. Eu nem uso. Shalom Adonai. Isso é hebraico. Então, a Bíblia, o Velho Testamento em hebraico, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é a língua de Jesus,
aramaico, e o Novo Testamento, escrito por Paulo, em grego. Mas eu sou filho de baiano. Ó, gente. Então, de lá, foi traduzido para o inglês. God save now. Inglês. God my Savior. Jesus Christ. Holy Spirit. Espírito Santo. Então, do inglês foi traduzido para o português. Ao invés de falar Holy Spirit, fala Espírito Santo. Quem está entendendo? Então, nessas traduções, há erros de tradução. Quando alguém interpretou de uma forma mais ponderada, que foi a Bíblia Thompson, ou o Thompson, que era um homem, ele já morreu, ele colocou o Salmos 84 com um P em maiúsculo, porque ele traduziu e já interpretou. Quem está entendendo? Você quer ver um erro na Bíblia de ortografia? Abre no Salmo 128. Acho que só a Bíblia Thompson tem esse erro. A Bíblia Vida. Eu acho que quem não tem Bíblia Vida não vai ver. Talvez a sua está certa. Mas na Bíblia, eu vou até sair do meu assunto aqui, 1 minuto no máximo, hein? Salmo 128. Fiz o casamento do Adriano com a Jéssica em cima desse salmo, mas eu já sabia que tinha um erro ortográfico. Passei por cima e nem falei nada. Se a sua Bíblia estiver certa, amém. Se estiver errado, você sabe qual que é o certo. Salmo 128, quem já achou? Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera. Isso é erro de ortografia. Olha onde eu cheguei, hein? Olha o que eu pego. Por mim não passa nada. Uma letra, o Espírito Santo... tá errado aí. Uma letra. Eu sei disso há muitos anos, pessoal. Nunca falei porque eu vou parar de pregar para falar isso aqui. Mas eu sei disso aqui há muitos anos. Pegou? A sua diz o videira ou a videira? Levanta a mão, qual Bíblia que diz o videira? Só uma. Quem tem Bíblia Thompson, Sara, a sua diz a. Na Thompson corrigiram. Então, mas nessa está errado. O videira. Qual Bíblia diz a videira? Então, isso aí é o quê? Isso é conjugação. Eu não posso falar o Maria. É a Maria. Tá claro? Eu não posso falar a João. É o João. Eu não acho que é de gráfica, não. Eu acho que é erro gramatical. Vai digitando ali. Não é meu assunto esse. Deixa eu voltar no meu assunto. Abra aí em Efésios capítulo 4. Qual o tema, Jaque? Qual o tema de hoje, hein? Você tem um pastor. A Bíblia fala sobre vários tipos de pastores. Tem o pastor em maiúsculo, que é o próprio Deus. O Senhor é meu pastor. Salmo 23, nada me faltará. Salmo 84, ó pastor de Israel, que é o pastor em maiúsculo, que se refere a Deus. E tem o pastor local, pastor que apacenta ovelhas. Olha aí Efésios 4, versículo 11. Efésios 4, 11. Quem já achou, diga amém. Diz assim, ó, e ele mesmo, Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Doutores quer dizer mestres. Quando você tem um pastor levantado por Deus, você que me assiste pela internet, talvez você fale assim, mas eu moro na Bahia, o MGA em Santo André, eu moro lá em Resende, dá para congregar agora, hein? Já aprendeu o caminho, hein? Resende, Rio de Janeiro. Tem uma ovelha aqui de Resende. Diga glória a Deus. Estenda a mão sobre ele e diga glória a Deus pela sua vida, abençoado. Você mora... Eu tenho ovelhas em Maceió, tenho ovelhas em Sergipe, Aracaju, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Manaus, Maranhão. Tenho Bahia?
Paraíba tem tudo. No Brasil todo tem ovelhas congregadas no MGA. Como é que ele vai estar aqui em Santo André? Então, você que me assiste, você que recebe o apostolado, eu sou o seu pastor. Se você acompanha, se você recebe, se você vive, o apóstolo ensinou lá, então você está vivendo. Então, eu sou o seu pastor. Cadê o tema já? Aquela, você tem um pastor? Se você não tem ainda, você precisa de um pastor. Eis-me aqui, eu quero ser o seu pastor, se você não tem um pastor ainda. Quem aqui já tem um pastor? O pastor é diferente do apóstolo. Olha Efésios 4:11. O pastor é diferente do profeta. O pastor é diferente do evangelista. O pastor é diferente do mestre. O pastor, ele cuida da sua alma. O pastor em minúsculo, ele cuida da sua alma. Deus, como pastor em maiúsculo, ele cuida do seu espírito. Essa é a maior diferença que o Espírito Santo me revelou. Tem caneta aí? Pastor em maiúsculo se refere a Deus. O Senhor é o meu pastor. Ele cuida do seu espírito. Te aperfeiçoou, te santificou, te salvou, te libertou. O Senhor, como seu pastor, ele cuida do seu espírito. Eu, como pastor, em minúsculo, como seu pastor, eu cuido da sua alma, ou seja, do seu entendimento, para que você não ouça mentiras, heresias, distorções da Bíblia. Então, eu cuido de você. Abre 2 Coríntios 11. Abre aí para você ver. Olha o que um pastor faz. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Olha o que um pastor faz. Agora você que está me assistindo, agora você tem um pastor. Mesmo de longe, não tem problema. Mas eu moro na Paraíba. Eu tenho ovelhas na África, Luanda, Portugal, Lisboa, França. Eu tenho ovelhas que congregam lá na África. De uma pancada só, colocamos 10 ovelhas da África no grupo MGA. Sabe que são 10 ovelhas em graça? Lá da África. Moçambique. Então, tá longe para Chuchu. Eu olhei no mapa muito longe, atravessa o... Não tem problema. Está ao vivo agora. Está recebendo apostolado igual você que está aqui. Então eu sou seu pastor aí na África. Eu sou seu pastor na Angola, em Moçambique. No México tem ovelhas. Na Argentina, Angola e por aí vai. Eu sou o pastor de quem Deus revela graça através da minha pregação e ensino. O Espírito Santo está falando algo aqui. Abre aí 2 Coríntios 11. Deixa eu até deixar anotado aqui já. 2 Coríntios 11. O Espírito Santo falou algo tremendo. Maravilha. Deixa eu deixar anotado aqui. 2 Coríntios 11. Quem já achou? Verso 2. 2 Coríntios 11, verso 2. Paulo falando, estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Nossa. 2 Coríntios 11, 2. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Estou zeloso. Olha o que um pastor faz. Tenho-vos preparado. Tem caneta aí? Marca na sua Bíblia. Um pastor prepara as ovelhas. Tenho-vos preparado. Para quê? Verso 2. Para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Diga pela fé, o meu pastor, levantado por Deus, segundo o coração de Deus, tem me apacentado com conhecimento e inteligência. Digo, meu pastor, tem me preparado para me apresentar a Deus como uma virgem pura, a um marido, diga, a Cristo. Quem recebe que eu sou seu pastor? Eu sou o seu pastor. Pastor é aquele que tem preparado. Pastor
é aquele que tem te ensinado. Gálatas 6,6. O que é ensinado na palavra. Pastor é aquele que tem cuidado. Não é aquele que apenas coloca um terno, um paletó. Pastor é aquele que tem cuidado, aquele que tem ensinado, aquele que tem protegido, aquele que tem trazido os cuidados de Deus, como se Deus mesmo tivesse te ensinando, dando sabedoria. Quem aqui aprendeu a viver em graça, hein? Quem aprendeu a viver, hein? E para terminar com chave de ouro, 1 Coríntios 9. Foi o que o Espírito Santo me disse. 1 Coríntios 9. Cadê o tema, Jaque? Você tem um pastor? Quando o Espírito Santo perguntou, você tem um pastor? Ele está se referindo a Jeremias 3,15. Disse o Senhor, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Dar-vos-ei pastores que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Na sua vida ele foi fiel? Ele cumpriu? Deus te deu um pastor que te apacenta com conhecimento e inteligência? Ele te deu? Então glória a Deus pela sua vida. O pastor, o que você ganha com isso aí? Nada. Ganha um gozo. Vou ganhar um galardão. Está escrito, então eu creio. Coríntios 3, né? Ele dará um galardão, então eu creio. Hebreus 11, ele é galardoador. Então eu creio por fé. Eu aguardo por fé a promessa. Ele é fiel para cumprir a promessa. 1 Coríntios 9 para terminar. Hoje nós vamos terminar a reunião mais cedo. Aliás, o horário do MGA mudou, tá, abençoados? O culto começa agora às 6 em ponto, 6:05 no máximo, às 8:30 está terminando a reunião, tá bom? Então, isso vai ajudar os que moram longe. Agora, você que mora de Resende pode vir todo domingo. O abençoado veio de Resende, Rio de Janeiro, irmão. Você que acha longe, hein? E ele que veio do Rio de Janeiro? Resende não é Rio de Janeiro? Então, saiu de lá de manhã e está aqui. O culto começa às 6, é só sair 6 da manhã. Vamos terminar? 1 Coríntios 9, versículo 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, se eu não sou pastor para os outros, não tem problema nenhum. Ao menos o sou para vós. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Tá claro ou não tá claro? A Bíblia é clara, é simples. Sabe o que foi, abençoado? Eu já fiz muitas perguntas para Deus. Já encerrou, tá? Eu já fiz muitas perguntas para Deus. E uma das que eu fiz foi, Senhor, tua palavra é tão clara, tão simples. Por que os pastores não anunciam? Por que eles não, pelo menos lê? Por que eles não ensinam? E o Senhor me respondeu, eles têm um compromisso com a mentira. Eles têm um compromisso com a hipocrisia. Isso se chama religião. O Senhor me explicou assim, olha, a minha igreja é uma só. Eu falei, Senhor, eu já vi pastores falar assim, não pode falar nome, hein? Aí eu falei, como é que não pode falar nome se a Bíblia tem Tiago, tem Pedro, tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas, tem João, tem Paulo, tem... Como é que não pode falar nome? Eu vou ler Paulo, Gálatas 2, Gálatas 2:9, Pedro, Tiago, João, ele citou nome, como é que não pode falar nome? E o Espírito Santo me falava, a minha igreja é uma só. Quando você está pregando aqui, é a mesma coisa que você estiver pregando em todas de uma vez só. Então, se o Edir Macedo estiver falando besteira e heresia, é para você falar sim, que está falando besteira e heresia. Porque é a minha igreja, que é uma só. Se tiver um pastor da Assembleia de Deus ensinando heresia, mentindo, é para falar sim, porque a minha igreja é uma só, a minha palavra é uma só para todos.
Quem entendeu?